Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e agradeço sua companhia e audiência. O Banco Central criou um novo site para fazer a consulta sobre o dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras. O acesso vai estar disponível a partir da próxima segunda, dia 7 de março. O novo site do Banco Central já está disponível para consultas. Desde 14 de fevereiro, quando o banco anunciou o dinheiro esquecido, mais de 105 milhões de pessoas tiveram acesso ao sistema. É o caso deste morador de Rio Branco, no Acre. E o que eu pretendo fazer com o dinheiro? Dependendo do valor. Comprar mantimentos para casa, comprar alimentos. O Banco Central estima que há cerca de 4 bilhões de reais em valores deixados em contas nas instituições financeiras nessa primeira etapa, com um total de 28 milhões de pessoas e empresas para receber o crédito. Para consultar, basta acessar o site valoresaReceber.bcb.gov.br. É necessário ter em mãos o CPF, no caso das pessoas físicas, ou o CNPJ, no caso das empresas. A página vai informar uma data para consultar os valores. Na data informada, é preciso entrar novamente na página de valores a receber e fazer o login gov.br, se não tiver, para acessar o sistema. Ao consultar o valor, será possível solicitar a transferência. O dinheiro poderá ser creditado em conta corrente ou em conta Pix. O Banco Central faz um alerta aos cidadãos que o único canal é o site indicado para o resgate dos valores. A Covid-19 deixou sequelas em muita gente. Se você teve a doença, mesmo com sintomas leves, deve ficar atento e fazer um check-up para ver como anda a sua saúde. A funcionária pública Karina teve Covid no meio do ano passado. Os médicos consideraram o quadro dela leve, mas após se recuperar dos sintomas iniciais, percebeu alterações em exames. O que foi mais estranho foi o colesterol, que eu nunca tive colesterol alto e realmente acusou um colesterol alto, sendo que eu até comia pouco durante o tempo de Covid. Desde o início da pandemia em 2020, segundo o Ministério da Saúde, quase 24 milhões de brasileiros se recuperaram da Covid. No pico das transmissões, em fevereiro deste ano, em um único dia, quase 300 mil pessoas tiveram um diagnóstico positivo para o vírus. Os efeitos de longo prazo da doença ainda estão sendo estudados. Não existe um check-up exato que o paciente precise fazer, ou exames específicos. Tudo vai depender de como foi a Covid para esse paciente. Se ele teve um trombo, se ele teve infecções, se ele teve algum problema renal grave, se ele teve um problema cardíaco. Então, tudo isso vai interferir diretamente na forma como nós iremos abordar esse pós-Covid desse paciente. O presidente da Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro diz que é preciso procurar atendimento médico nos casos de persistência de sintomas. Algumas pessoas ficam assintomáticas em pouquíssimo tempo. Outras, às vezes, podem ficar com tosse, né, durante mais de um mês, 2 meses. Essas pessoas que têm algum sintoma residual muito prolongado, também é bacana procurar um médico para ser avaliado, né? Outras pessoas que têm Covid muito leve, né? Imagina, tive aqui um nariz escorrendo, fiz o teste, deu positivo, agora estou me sentindo muito bem. Então, essa pessoa não precisa certamente fazer uma consulta de check-up. Outra doença que assusta muita gente que teve Covid, principalmente quem ficou internado, é a trombose. Uma das pernas incha, fica dolorida, ou então ele começa a ter falta de ar. Esse paciente precisa de fazer os exames para confirmar ou descartar que ele está tendo uma trombose. Em geral, são exames de ultrassom, no caso da trombose na perna, ou um exame de tomografia, no caso da embolia de pulmão, né? Então, isso não tem muita discussão. O governo de Santa Catarina desobriga o uso de máscara de proteção à Covid-19 para crianças de 6 a 12 anos em ambiente escolar. Agora são os pais que devem decidir sobre o uso ou não da máscara. O decreto publicado no Diário Oficial do Estado deixa a critério de pais ou responsáveis a utilização do equipamento de segurança em ambientes escolares para menores de 12 anos. A medida já está valendo. A decisão vem após reunião do governador Carlos Moisés com técnicos da Secretaria de Saúde. A avaliação do governo é que existem condições para a liberação
por conta da redução nos casos graves da Covid-19 e do avanço da vacinação no estado. A nova determinação não exclui a recomendação quanto à utilização de máscaras em ambientes fechados ou em locais abertos com aglomeração. Aqui em Rio do Sul, o prefeito José Tomé já sinalizou que deve publicar um decreto reforçando a recomendação do estado. A volta às aulas na rede pública catarinense ocorreu de forma 100% presencial, sem exigência do comprovante de vacinação para a matrícula. Desde novembro, o uso de máscara não é obrigatório no estado em locais abertos. Em ambientes fechados ou onde não é possível haver controle de público, o item continua sendo obrigatório. Em Fortaleza, no Ceará, outro problema de saúde preocupa nessa época do ano. É a doença da mosca. Veja na reportagem. Doença diarreica aguda ou gastroenterite aguda são os nomes científicos para a popularmente chamada doença da mosca. Ela ganhou esse nome devido ao crescente aparecimento de moscas no período chuvoso do ano. Elas pousam em áreas contaminadas e depois em alimentos, podendo transportar micro-organismos que levam doenças para dentro das casas. Muita gente escuta falar, mas tem dúvidas sobre a doença. A gente tem que ter os devidos cuidados, né? De estar tudo coberto, tudo higienizado, porque a gente sabe que não deve ser uma coisa boa, né? Primeiro, a virose da mosca não é transmitida apenas por esse inseto. A transmissão ocorre principalmente por meio da contaminação de alimentos, o que pode acontecer através das mãos da própria pessoa ou de outros insetos que transportem os micro-organismos contaminados. A gente sabe que hoje, né, com as medidas preventivas até para o Covid, a gente já tem uma população bem esclarecida em relação à higiene das mãos, lavar, usar o álcool em gel, 70%, isso tudo. Mesmo assim, a gente tem um aumento no número de casos de diarreia nessa época do ano. E a gente sabe que, assim, que a mosca, apesar de não ser a única vilã ou a única responsável, a gente sabe que é uma das principais pelo grande número de insetos, por conta da questão do lixo. Os principais sintomas são diarreia, febre, náusea, cólicas abdominais, vômito e desidratação em casos mais graves. Alguns públicos precisam de uma atenção especial, como idosos e crianças. Uma sede intensa, boca seca, diminuição da urina, né, da diurese, né, do volume de xixi que a gente faz. Pode dar uma tontura, uma sensação de pressão baixa, uma sensação de desmaio. A pele fica diferente, fica mais seca, né? A boca, principalmente criança, né, que chora e tem pouca lágrima, a gente vê que o olho não tem aquela lubrificação, né, intensa. Mas a gente tem que estar principalmente preocupado em criança com irritação, a criança pode ficar muito irritada ou muito sonolenta. E uma sensação de pressão baixa no adulto, né? Alguns cuidados são fundamentais para evitar a doença. O acondicionamento adequado do lixo, por exemplo, sempre colocando em sacos fechados, é um deles. Alguns sintomas mais graves devem ser comunicados a um médico. Mas eu já tive, inclusive. Na época eu senti disenteria, né? E aí moleza, aquela coisa toda. Com os devidos cuidados, higienização de objetos, alimentos e os ambientes, o risco de se contaminar diminui significativamente. Em tempos de pandemia, mais um documento entra para a lista daqueles que precisamos ter no dia a dia, que é o comprovante de vacina contra a Covid-19. Para quem está em busca de emprego, uma pasta assim tem que estar sempre às mãos. Dentro dela, o currículo, comprovante de endereço e a carteira de trabalho. Documentos que geralmente são solicitados pelas empresas recrutadoras. Em tempos de pandemia, outros itens também não podem ser esquecidos. A máscara ali, o álcool em gel, né? Tomar os devidos cuidados com as medidas de proteção, tanto para você quanto para os outros que estão na sala. Mesmo quem já pegou Covid, acho que a gente esquece muito que o Covid deixa a gente com a imunidade baixa. Então virose, gripe ainda existe. Acho que ninguém gosta de pegar essas coisas, né? Pois é, um comportamento que se tornou parte dos critérios de avaliação durante o processo de seleção. Nós exigimos que as pessoas sigam o protocolo, ou seja, todo mundo de máscara. A gente procura que o distanciamento seja obedecido. As nossas salas hoje são subutilizadas
para que as pessoas tenham um distanciamento adequado, utilização do álcool gel. Um outro comportamento que se tornou mais frequente com a pandemia foi a preocupação com a vacinação. Não que os imunizantes para outras doenças já não fossem amplamente discutidos, mas a Covid-19 fez com que a gente pensasse de maneira mais urgente sobre o coletivo. Em ambientes que inevitavelmente causam aglomeração, é exigida a comprovação das doses. Mas e nos locais de trabalho? Neste ponto, não há consenso. Esta advogada especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, explica que estas informações pessoais, apesar de trazerem consequências para um grande grupo, precisam ser tratadas com cautela. Como esse é um dado sensível, o controlador ali do dado precisa da autorização, da permissão do titular em fornecer o dado. E observando também a questão da não descriminalização, né? Porque não pode, por exemplo, esse candidato que se negou ou que ofereceu os dados e não tomou ainda todas as vacinas, sofrer qualquer tipo de penalidade, né? Ou isso influenciar de fato na questão da contratação. Atenção, eleitores, vai até o dia 4 de maio o prazo para resolver pendências, quitar multas ou tirar o título para votar pela primeira vez. Veja na reportagem. O eleitor que já possui título deve verificar se tem algum débito ou multa com a Justiça Eleitoral. Isso pode ser feito pela plataforma TítuloNet do Tribunal Superior Eleitoral, pelos sites do Tribunal Regional Eleitoral dos Estados ou pelo aplicativo e-Título. Também por esses meios é possível solicitar transferência de domicílio eleitoral, alterar dados pessoais como o uso de nome social e regularizar o título cancelado, caso de quem deixou de votar ou justificar por 3 pleitos seguidos. Informações e documentos apresentados passam por análise e o cidadão pode acompanhar virtualmente o andamento do processo. O eleitor que tem a consciência e a lembrança de que votou regularmente nas últimas eleições, certamente ele não deve ter problemas para votar no primeiro turno e no segundo turno. Agora, aqueles que tiveram a transferência de domicílio eleitoral, mudaram de estado ou que lembram que deixaram de votar ou de justificar, é sempre bom dar uma olhada no site da Justiça Eleitoral para verificar se o seu título está regular e se ele está em condições de votar na época certa. A não regularização do título pode acarretar alguns problemas para o eleitor. Além de deixar de participar da escolha dos seus candidatos, desse exercício democrático, ele tem algumas consequências civis também, como não poder se matricular em universidades públicas e até mesmo pelo Enem, pelo SISU. Ele tem dificuldade, se for o caso, de uma posse em cargo público e até de emissão de documentos como passaporte e identidade. Por causa da pandemia, todo o atendimento da Justiça Eleitoral está sendo feito virtualmente. Mas quem não tem acesso à internet também tem a opção. É só entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Lá, o eleitor vai receber orientação e será encaminhado para o atendimento presencial em cartório, de maneira pontual. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até mais!